Fala, beleza? Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre o governo João Goulart, apelidado de Jango, que foi presidente do Brasil de 1961 a 1964. Ele que era gaúcho ali da região de São Borja. João Goulart, ele era vice-presidente no governo de Jânio Quadros. É importante lembrar que nesse período, nas eleições, se votava para vice-presidente em voto separado da chapa do presidente. Então o povo brasileiro poderia escolher quem seria seu vice-presidente. Na ocasião, Jânio Quadros havia renunciado alguns meses após ter tomado posse como presidente da República. E João Goulart, como era vice-presidente, deveria tomar a cadeira de presidente da República do Brasil pela ocasião da renúncia de Jânio Quadros. Mas, como o João Goulart tinha uma fama de esquerdista, ele estava na China em uma viagem diplomática, inclusive ordenada pelo próprio presidente Jânio Quadros. Os ministros da guerra, os ministros da marinha, do exército, da aeronáutica, tentaram fazer uma manobra para impedir a tomada de posse de João Goulart e nomeiam Ranieri Mazzilli presidente da Câmara dos Deputados, como então presidente da República, causando um certo embaraço na política nacional naquele período. E é importante se entender também que era um período de Guerra Fria, era um período em que o Brasil havia se aproximado já no governo Dutra, no governo Getúlio Vargas dos Estados Unidos, e essa manobra de colocar o Ranieri Mazzilli era uma forma de o Brasil comprovar essa proximidade com os Estados Unidos, não deixando João Goulart tomar posse. Ocorre que nesse período, Odílio Denis, ministro da Guerra, o Gabriel Grimós da Aeronáutica e Silvio Reck da Marinha, que tentam impedir a posse de João Goulart, eles vão sofrer uma manobra do Exército do Rio Grande do Sul, inclusive de um movimento chamado Rede da Legalidade, encabeçado pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, casado com a Neuza Goulart, portanto ele era cunhado do próprio João Goulart. Leonel Brizola tenta com o Terceiro Exército, montando essa rede da legalidade, colocar João Goulart como presidente, como assim mandava a Constituição. A solução, então, para evitar de repente uma guerra civil no Brasil, todo esse embaraço, então, foi encontrar uma solução. A solução foi no dia 2 de setembro de 61, quando a Câmara dos Deputados, então, decidiu fazer no Brasil um regime parlamentarista. Como que funcionaria isso? João Goulart, então, seria empossado presidente da República e o Congresso Nacional iria escolher um primeiro-ministro, exatamente para reduzir o poder de João Goulart como presidente da República, para dar o controle político para o Congresso, tão logo João Goulart era considerado esquerdista. Por que ele era considerado esquerdista? Porque no governo de Getúlio Vargas ele havia sido ministro do Trabalho e foi um dos que conseguiu elevar o salário mínimo em quase 100% e tentou promover empregos, evidentemente, e tentou promover a reforma agrária, por isso a sua fama de esquerdista. Bom, é importante se recordar que nesse período de Guerra Fria, o controle dos deputados deveria ocorrer, até por apoio dos Estados Unidos naquele período. Por isso, então, foi empossado o João Goulart como presidente e, nessa manobra de inventar um parlamentarismo naquele período, Tancredo Neves foi escolhido primeiro-ministro. Logo após, Tancredo Neves acaba renunciando para concorrer ao governo do estado de Minas Gerais, acabou perdendo a eleição naquela época, ele acabou tornando-se um ministro desempregado, e foi sucedido pelo Francisco de Paula Brochado da Rocha e depois por Hermes Lima. No dia 6 de janeiro de 63 foi efetuado um plebiscito, porque o parlamentarismo não funcionou, não havia um primeiro-ministro que governasse de fato, e João Goulart não tinha poder, porque o parlamentarismo criado pelo Congresso naquele período sugou seus poderes. Então, como o Brasil ficou meio com mandos e desmandos, ocorreu um plebiscito, e nesse plebiscito de 1963 caiu o parlamentarismo, retornando o poder total nas mãos de João Goulart.
Em 62, durante o seu governo, ele lançou um plano chamado Plano Trienal. Porque ele tinha 3 anos de mandato para tentar modificar alguns problemas que o Brasil estava vivenciando naquele período. Fazendo várias reformas chamadas reformas de base, como por exemplo, reforma agrária, reforma tributária, reforma administrativa, reforma bancária e reforma educacional. Só que infelizmente os planos de João Goulart falharam. E o Brasil acabou não lucrando e o governo acabou não arrecadando aquilo que esperava dos impostos naquele período. E uma crise inflacionária estava se multiplicando, a situação política de João Goulart não era das melhores. Com isso, João Goulart então foi obrigado a recorrer ao Fundo Monetário Internacional e fazer um empréstimo aos Estados Unidos, que exigiram dele, evidentemente, diversos mandamentos para que esse dinheiro pudesse vir aqui e os Estados Unidos pudessem então dar as cartas aqui no Brasil. Só que João Goulart, mesmo com esse empréstimo, mesmo reatando ele pessoalmente uma aproximação em relação aos Estados Unidos, continuou tendo relações diplomáticas com a União Soviética. Nós tivemos a crise dos mísseis em Cuba, e os Estados Unidos e a União Soviética estavam ali no embate, quase iniciando uma grande guerra naquele período, em virtude da crise dos mísseis de 62, da Guerra Fria. O Brasil reprova o embargo e o cerco a Cuba efetuado pelos Estados Unidos naquela época, do governo John Kennedy, e aí ele acaba então caindo em desgosto pelo governo norte-americano, que em breve vai apoiar a ditadura militar em 64. Foi uma época de grande desespero, começou a ter um grande desemprego no Brasil, uma inflação galopante, carestia de preços, principalmente dos produtos de primeira necessidade. E em 13 de março de 1964, João Goulart então vai tentar lançar um novo plano para que até 1965 esse plano dê certo e o Brasil possa entrar mais uma vez nos trilhos de uma boa economia, do retorno do emprego, da diminuição do próprio, claro, desemprego, de uma reforma agrária muito ampla. E ele discursou na Central do Brasil para 150 mil pessoas e anunciou essas reformas que ele iria fazer, implementando então esse sonho de governo dele para que o Brasil pudesse avançar e tentasse ele apoio popular para suas propostas. Mas não adiantou. No dia 19 de março de 1964, ocorreu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, liderado pela Igreja Católica e liderado também por uma grande massa de classe média, exigindo então a queda e a deposição de João Goulart e, claro, com medo do comunismo que poderia ser implementado no Brasil. Era o grande medo que ocorria no Brasil naquele período. Em virtude dos problemas que os americanos estavam vivenciando em Cuba, com a Revolução Cubana de Che Guevara, de Fidel Castro, e de outras manifestações mundo afora, como por exemplo na Coreia do Norte, como a Guerra Fria estava avançando naquele período, havia um grande medo de que o Brasil pudesse acabar fazendo uma aliança com a União Soviética. Por isso os Estados Unidos fizeram uma operação chamada Brother Sun, apoiando então o exército, principalmente a movimentação de tropas no Brasil, claro, tropas militares brasileiras, mas com certo financiamento e certo apoio dos norte-americanos. No dia 31 de março de 1964, o general Olímpio Mourão Filho iniciou essa movimentação de tropas de Juiz de Fora, iniciando o que o exército chamava na época de Revolução Redentora, como denominavam, claro, os militares da época, para dar um golpe em 1964. Como seria esse golpe? Esse golpe deve, o segundo exército, defender a Constituição de 1946 e fazer com que o Brasil caminhasse tivesse um avanço capitalista e tentasse se distanciar evidentemente do comunismo e principalmente do João Goulart, que era considerado na época esquerdista pelo exército. João Goulart ficou com medo dessa movimentação militar, principalmente com riscos à sua própria vida. Ele se refugiou no Rio Grande do Sul e meses depois ele acabou se exilando definitivamente no Uruguai, em que veio a falecer anos depois de ataque cardíaco.
No dia 2 de abril de 1964, o Congresso Nacional declarou a vacância, né? A vacância significa que o cargo está vago à cadeira de presidente da República, e mais uma vez esse cargo foi entregue para o Ranieri Mazzilli, e o novo governo brasileiro foi reconhecido pelo presidente agora Lyndon Johnson, e essa operação em que o Brasil teve a substituição de seu presidente, a fuga do anterior, a fuga de João Goulart, a substituição por Ranieri Mazzilli, o exílio de João Goulart no Uruguai e, evidentemente, o apoio dos Estados Unidos fez com que nós tivéssemos, a partir de 1964, mais especificamente no mês de abril, o golpe de 64, o início da ditadura militar no Brasil com o estabelecimento dos atos institucionais. Infelizmente, João Goulart faleceu. Seu corpo depois foi trasladado até São Borja, no Rio Grande do Sul, mas a gente tem a marca do seu governo como um governo que, infelizmente, não conseguiu implementar os planos que ele havia então sonhado. O Brasil caminhou para a ditadura militar. A partir de 1964, as Forças Armadas tomam o poder no Brasil, acabando então a liberdade, a democracia e principalmente a alegria do povo brasileiro, que na época tinha desde Getúlio Vargas uma democracia muito ampla, muito concreta, em que o povo tinha sim direito de escolher seus governantes, e principalmente o presidente da República, que de 1964 até 1990, até 1989, o Brasil, então, o brasileiro não pôde mais escolher quem era seu governante, ele assistia passivamente o governo, no caso o exército, no caso o colégio eleitoral, escolher os seus governantes. E como foi a ditadura, a gente vai ver numa outra aula, num outro momento, deixando para vocês, é claro, um forte abraço, agradecendo principalmente aos meus alunos, né, que agora nesse momento devem estar se preparando para vestibulares, e desde já eu agradeço o espaço. Tudo de bom, abraço, até mais.